povo de Deus, Shalom! Hoje eu quero trazer para vocês, para a meditação, a vida de uma mulher, que pouco ouvimos falar sobre ela. Ela é escrita em poucos versículos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 36 ao 42. Essa mulher chamava-se Dorcas, ou Tabita. Essa mulher, a Bíblia vai contar que ela era uma mulher que ela se preocupava com as viúvas e com os necessitados. Ela era uma mulher que vivia o verdadeiro jejum. Era uma mulher que doava para os pobres. Era uma mulher que vivia em função de quem não tinha de que se sustentar. A Bíblia vai contar que ela costurava roupas, ela costurava os seus mantos para as viúvas necessitadas que não tinham de onde tirar seu sustento. E o Senhor trouxe essa reflexão no meu coração e veio a pergunta se existe alguma semelhança entre a igreja e Dorcas, porque Dorcas ela fazia o verdadeiro jejum que está escrito lá em Isaías 58. É um jejum que o Senhor requer de mim e de você a cada dia. A igreja atual, infelizmente, tem perdido a sua essência, tem se esquecido do maior mandamento, que era amar a Deus em cima de todas as coisas. Dorcas era uma mulher que ela amava a Deus em cima de todas as coisas, porque quando nós vivimos o verdadeiro evangelho, quando nós nos preocupamos com os famintos, com aqueles que não têm, nós estamos mostrando para Deus e para a sociedade que nós amamos a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Porque não adianta eu amar o meu próximo de lábios. Mas se eu não fazer o que a Bíblia nos ensina, o verdadeiro jejum que está escrito em Isaías 58, do 6 em diante, que fala assim: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Este é o jejum que o Senhor espera de mim e de você. Depois você medite em Isaías 58. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao seu próximo? Aí sim a sua luz irromperá. A sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade ao falar. O Senhor trouxe ao meu coração que Dorcas ela fazia o verdadeiro jejum. Dorcas ela vivia, ela colocava em prática aquilo que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que os apóstolos ensinavam, o próprio ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Ela era uma discípula, ela vivia, ela praticava. Esta é a viúva que morreu e que Pedro foi lá e orou no nome de Jesus e ressuscitou. E a Bíblia lá em Atos 9, 36 ao 43, ele vai nos dizer que as viúvas pranteavam, choravam ao redor daquela mulher, chorava e mostrava as obras que Dorcas fazia. As viúvas choravam ali em volta, as pessoas que ela ajudava choravam e mostravam: olha o que ela fez, olha o que esta mulher fez por nós. Essa mulher ela não podia ter morrido. Então foi o lamento daquele povo que o Senhor levou Pedro até lá, e Pedro orou e Deus trouxe a vida àquela mulher. E nós como igreja devemos mostrar as obras, nós como igreja devemos fazer as práticas e devemos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo e dos homens e mulheres de Deus que passaram por esta terra e viveram o verdadeiro evangelho e faziam o verdadeiro jejum. Dorcas fazia, e o Senhor tem chamado a igreja para este tempo, para o verdadeiro jejum. Infelizmente, o cristão da atualidade, ele tem perdido a sua essência. Quando ele acha que ser cristão, que se parecer com Cristo, é simplesmente pegar a Bíblia e ir para a igreja 1, 2, 3 vezes na semana.
Ele tem achado que ser cristão é isso aí. Chegou o tempo que Deus está tirando as pessoas do templo e querendo que ela mostre a igreja na rua. Chegou o tempo que o Senhor não está querendo que simplesmente vamos ao templo. É necessário, sim, mas nós devemos ser igreja fora do templo. Chegou o tempo de desatar as ataduras. Chegou o tempo de tirar o jugo opressor. Chegou o tempo de falarmos o verdadeiro evangelho e de fazermos o verdadeiro jejum. Muitas pessoas têm achado que o que fazer jejum é simplesmente parar de tomar um café e comer um pão pela manhã. Mas o verdadeiro jejum que Isaías 58 nos ensina, que o Senhor fala, por acaso não é este o jejum que eu quero? Este é o verdadeiro jejum que o Senhor está querendo que a igreja volte a viver. Quando você voltar, quando a igreja voltar a fazer esse jejum que o Senhor requer de nós. O Senhor, lá em Isaías 58, ele ainda pergunta, por acaso, se você fizer isso, eu não virei e curaria vocês? E será que a igreja está precisando de cura? Será que a humanidade está precisando de cura? E se nós clamarmos, e se nós praticarmos o verdadeiro jejum, a cura virá. O Senhor virá ao nosso auxílio e nos socorrerá. Mas para isso, devemos colocar simplesmente a palavra de Deus em prática. Devemos praticar. Chega de ser ouvintes. Deus está querendo uma igreja que pratique as obras das Sagradas Escrituras. Chegou o tempo. Chegou o tempo de você arregaçar a manga e partir para a batalha. Quem coloca a mão no arado não volta atrás. Deus não se agrada dos que retrocedem. Chegou o tempo da igreja parar de medo, parar de pensar só em si e viver o verdadeiro jejum de Isaías 58. Chegou este tempo, igreja. Acorda, igreja. Acorda, porque Deus requer que nós como igreja nós nos levantamos em prol da causa dos perdidos. As pessoas aí fora não têm tido forças para suas batalhas. Tem tido um espírito de depressão muito grande, um espírito de suicídio que tem dominado, infelizmente, a juventude, a adolescência. E se a igreja não se levantar com o verdadeiro jejum, que é tirar o jugo opressor, que é alimentar os famintos, vestir o nu, se a igreja não se levantar, Deus não vai curar. Nós devemos nos levantar como igreja para que a cura do Senhor venha para esta terra. Deus quer sarar a igreja, Deus quer sarar a terra, mas a igreja do Senhor não está se levantando. E já chegou o tempo, igreja, de você se levantar. Não é hora mais de recuar, não. Se levante, medite na palavra do Senhor. Seja forte e corajosa, pois o Senhor Deus é contigo. Deus é o nosso dono, Deus é o nosso noivo. E se porventura a igreja se levantar em batalha pelos necessitados, se porventura a igreja não estender as mãos para quem está perecendo, não alimentar o faminto, por acaso o Senhor não virá e nos curará? O Senhor sim vem e derrama o seu bálsamo. O Senhor é aquele que cura, que transforma e que liberta. A igreja, a terra está faminta, mas não é fome de comida, não. A terra está faminta do verdadeiro evangelho. Ele está faminta de pão, da palavra. Ele está faminta de ver uma igreja sarada, uma igreja que sente a sua dor, uma igreja que verdadeiramente se importa, como os cristãos primitivos. A terra está clamando. A terra está tendo essa necessidade, então se levanta, igreja. Vamos ser imitadores de Cristo, vamos imitar a Dorcas. Leia, medite sobre quem foi Dorcas. Lá em Atos 9:36 você vai ver as obras desta mulher. Lá em Isaías 58 você vai ver o que Deus fala sobre acerca do verdadeiro jejum. Vamos despertar, igreja. O Senhor está cobrando da igreja que a igreja se levante em amor, em unidade, para batalhar, porque está perecendo e não tem força nenhuma de ir. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e nos dando força. E que o Senhor nos capacite dia após dia para esta batalha. Em nome de Jesus. Amém?